Olá! Um filho que casa, outro que toma a decisão de estudar fora, um que resolve morar sozinho e assim por diante. A casa que antes vivia cheia de gente já não é mais a mesma. A rotina movimentada do lar muda de jeito e o sentimento de quem fica também, mãe e pai. Quem viu os filhos crescerem e caírem no mundo passa a experimentar diversos tipos de sentimentos: abandono, perda, tristeza, solidão, saudade e a dificuldade para encarar a nova ordem familiar. Esta situação, chamada de Síndrome do Ninho Vazio, é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com as nossas convidadas, a psicóloga Sueli Castillo e a fisiatra Mike Head. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Assembleia Debate. Sueli, os pais se preparam para a chegada de um filho, aquela curtição da gravidez, aqueles 9 meses de muita expectativa, mas não se preparam para a partida de um filho, para a saída desse filho que vai se casar, que vai morar fora, que vai estudar? Então, nesse momento, os pais passam a sentir, não se preparam, tá? Eu acho que o ser humano vive, cresce, e com a saída dos filhos, né, nesse momento da saída, os pais também estão numa idade em que já passaram pelo ápice da vida e o nosso corpo, nosso biológico, ele acaba entrando num período onde se inicia um período de declínio, né? Então ele não está preparado para isso, ele não está preparado para tudo que acontece nesse período, né? Coincidentemente, a mulher pode estar também no climatério, na menopausa, o homem já entrando em aposentadorias, ou pelo menos pensando nessa possibilidade, né, de se aposentar. E com isso, aquilo que foi uma vida dedicada a criar os filhos, né, você se casa com o objetivo que é ter uma família, criar, ter filhos. E a gente não se prepara, e as pessoas não se preparam, principalmente na nossa cultura brasileira, tá, a deixar os filhos saírem de casa, a perceber que o casal tem que ter uma vida própria, independente dos filhos, né? E nesse momento vem esse grande desconforto, tá, para as mães e para os pais. Primeiro se dizia só as mães que tinham, que ficavam deprimidas, tristes, até criando doenças e tudo mais. E atualmente e as pesquisas mostram que os homens também, os pais também sentem bastante. Doutora Mike, é a mesma questão. Os pais se preparam mais para a chegada de um filho e não para a partida desse filho? Eu acho que assim, na verdade, quando ele começa a sentir que é uma partida, que é uma perda, que daí vem todos esses sintomas de abandono, de tristeza. A partir do momento que ele achar que não, é uma outra etapa, quando ele se preparar para isso, daí acaba fluindo de modo muito tranquilo. Então, eu concordo. A maioria das vezes eles se preparam muito para a chegada dos filhos e quando não se preparam para essa outra etapa e não perda. Então, eles começam a achar que é uma perda e daí tudo acontece, todos esses sintomas e esses sentimentos. O que é exatamente a síndrome do ninho vazio? Não é uma doença, é um conjunto de sintomas. É um conjunto de... E assim, na verdade, alguns, como a Sueli a gente estava conversando antes, na verdade, junta os sintomas emocionais, de abandono, de tristeza, de falta de motivação. Na verdade, se a gente for caracterizar mesmo, a falta de motivação é uma coisa que predomina na síndrome. Por quê? Então, era uma pessoa, seja o pai ou a mãe, que tinha toda essa motivação, tudo que movia ela era cuidar do seu filho, seja levar na escola, seja resolver coisas burocráticas e, de repente, um vazio. Né? Então, a falta de motivação é muito importante. Daí, quando tem falta de motivação, você acaba também tendo alguns sintomas, sinais, até físicos. E, para somar, a gente tem a questão hormonal.
a andropausa, a menopausa, que então os hormônios, a gente sabe que eles são protetores para, no meu caso, como o meu foco é muito na dor, mas também na qualidade de vida, a gente sabe que os hormônios são muito importantes na manutenção da vitalidade, na manutenção da saúde. Então vem uma questão do comportamento, alguma coisa, esse fato que acontece do filho que sai, na hora que está mais frágil, que você está se aposentando, que os hormônios não estão funcionando do jeito que devia. Então, esse conjunto acaba desencadeando uma série de outras doenças até, inclusive. Onde né? é que a fisiatria entra nessa questão? Então, na verdade, a fisiatria, eu costumo dizer que é a especialidade da função, da funcionalidade. Então, tudo que eu faço como médica é para o paciente trazer mais funcionalidade, ou seja, ele aproveitar melhor a vida dele, se a gente for dizer função. Então, o médico, junto com uma equipe, ele tem que trazer colocar um pouco de sentido nessa vida. Ó, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que ter uma alimentação mais saudável, você tem que fazer atividade física. Então, como eu lido com dor mais musculoesquelética, atividade física é fundamental. Então, isso a gente consegue trabalhar como médico, junto com uma equipe, junto com outras pessoas que também... E às vezes tem alguns casos que a gente tem que avaliar a questão de medicamentos ou até outros tipos de intervenções. Cada caso tem que ser bem examinado e bem avaliado. Sueli, você destacou desse momento que coincide muitas vezes com a menopausa, o climatério, a andropausa, mas existem aqueles casos de pais que tiveram filhos bem cedo e que não chegaram ainda nessa fase. Esses pais suportam mais essa situação da síndrome do ninho vazio porque não chegaram nessa fase ainda, deste momento hormonal diferente? Sim, mas não necessariamente, porque... Quando se fala em síndrome do ninho vazio, os filhos saírem de casa, a gente está falando muito mais de uma questão cultural. Né? A gente não pode usar esse conceito em qualquer parte do mundo. Você tem a sociedade americana, onde os filhos terminam o high school, saem para fazer faculdade, quando vão, saem de casa. Atualmente, com a crise americana e tudo mais, esses filhos que estão fazendo a faculdade estão voltando para casa. E ao invés de trazerem assim, felicidade, os filhos estão voltando, então eles estão trazendo problemas, porque eles não estão acostumados com isso. O filho sai e vai ter a vida deles, e o casal vai ter a vida própria. Tá? Então, aqui não, aqui a gente tem uma cultura muito apegada, a cultura da posse, né? O que a gente ouve assim, já disse isso hoje aqui, com muita, sempre, né? Uma assiduidade, é o meu filho, o meu entra antes do nome até. Então a gente tem essa cultura da posse, o filho é meu, é da família, se apegam demais, eu sei o que é melhor para o meu filho, eu sei, escolho com quem ele deva, até casos que você vê que as pessoas escolhem futuro marido ou futura esposa ou não concordam. Então, acho que é muito desse apego. Então, esse apego ele não tem necessariamente uma idade, mas o que se tem é uma média, né? E atualmente ainda se tem filhos com uma idade um pouco maior, mais avançada, né? Não tem, claro, mas não se tem, a maioria não tem filho. A mulher está tendo filho após os 30 anos, né? De um tempo para cá. Mas não necessariamente está associado à idade, está associado mesmo à nossa cultura. Doutora Maica, eu vou pegar a frase da Sueli, o filho sai para ter a vida deles. Nesse sentido, nessa ideia de que a Sueli coloca de que é uma questão cultural, os pais não conseguem criar os filhos para o mundo, porque no popular se diz, os filhos não são nossos, são do mundo. Os pais não conseguem ter essa visão. Eu acho que assim, a questão cultural, porque o Brasil, o brasileiro é muito miscigenado na questão também dos valores culturais. Então, aqui em São Paulo, ou mesmo em outros estados, você vai ver diferentes tipos de famílias. E acaba essa questão do síndrome do ninho vazio vai se manifestar diferente em cada uma dessas famílias com esses valores. Então, eu acho que sim, existe pais que conseguem criar... Uma coisa assim, você consegue, mas você sofre um pouco. E daí tem pais que não...
cria o filho e daí não consegue, tudo faz pelo filho, sempre cria até uma certa codependência entre pai e filho e não consegue fazer essa transição, esse ciclo da vida de uma maneira fisiológica, de uma maneira mais saudável para ambos os lados. Então eu acho que existem vários tipos de famílias e cada um consegue se acertar da sua maneira. Eu até gostaria de acrescentar. Sim. Tem uma pesquisa, tá, que foi feita coincidentemente no estado de São Paulo, tá, com 1.100 e poucas pessoas e abrangeu 60 famílias diferentes, em cidades do estado de São Paulo diferentes. E você tem como resultado, né, que nesse momento que os filhos vão sair de casa, por casamento e tudo mais, é um momento de sofrimento, é um momento de conflito, isso como resultado maior, é um momento de brigas, inclusive, e é um momento ainda, né, que se percebe os casamentos prematuros, porque as pressões são muito grandes ainda familiares e os filhos saem, acabam querendo sair, talvez mais cedo do que poderiam sair, ou menos preparados do que poderiam estar. Tá? Existe um erro em estruturar a vida, o casal estruturar a vida apenas em torno dos filhos? Sim. Você tem um filho que ele precisa de amor, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de educação, mas você não pode esquecer, o casal não pode esquecer que existe uma vida própria, uma vida deles. Tá? E isso é muito comum, isso eu observo na vida de consultório, a vida como um todo, que o casal ele se afasta. E os filhos vão crescendo, as atividades da mulher, que hoje tem uma vida profissional também ativa, mas a doméstica, o pai, tudo mais, com o trabalho, com as atividades, e o casal, ele deixa de existir entre eles aquele do vínculo, sabe, da vida conjugal com maior liberdade. Eles focam tudo no filho. Quando o filho sai de casa, que um olha para o outro, há uma distância tamanha, a falta de afinidade. Mas essa pessoa gostava, mas não gosta mais dessa cinema, por exemplo, né? Mas eu gostava disso. Com outro fator, a mulher ainda sofre mais do que o homem. E nesse momento, a mulher, se ela consegue se libertar um pouco mais, ela está num momento onde ela diz, bom, agora eu posso fazer outras coisas. Quando ela consegue se libertar, vou passear, vou viajar, vou fazer um curso e tal. Por sua vez, o homem, passou da meia-idade, vamos chamar assim, ele já está numa fase mais pacífica, ele já quer maior tranquilidade. Então, também é uma falta de sintonia. E o casal está muito afastado. Tá? E aí tem que se olhar, tem que se encarar os problemas. Doutora Mike, a Sueli destaca que a mulher sofre mais. A mulher, no passar do tempo, na evolução, a mulher de hoje que tem a sua carreira, que está voltada para outras atividades, diferente daquela mulher, mãe de antigamente, que ficava em casa para os filhos, elas têm encaram de maneira diferente a síndrome do ninho vazio? Então, uma das coisas que é importante ressaltar é que é diferente, com certeza é diferente, porque aquela pessoa que tudo que tem, o que eu sou mãe, é muito diferente da mulher atual, que é mãe, é funcionária, empreendedora, esposa, ela acaba assumindo mais papéis. Então, os fatores de risco que tem para ser mais exacerbado, mais intenso no ninho vazio, é a falta de planos futuros, isso que a Sueli ressaltou, distanciamento entre o esposo e a esposa. Então, com certeza, se a mulher tem uma motivação, tem um plano futuro que não seja só o de ser mãe, isso faz com que seja um efeito protetor para o síndrome do ninho vazio. Não é que ela não sofra, ela sofre também, só que é diferente. Agora, qual é o perfil das famílias, ou de pais, né, que consegue fazer esse tipo de planejamento de uma
de um longo prazo, né? De uma vida inteira. De uma vida... porque na verdade, assim, os filhos saem de casa, a esposa ou o marido tem 40, 50 anos, e isso que eu tento até falar para os meus pacientes, você vai viver até os 90. O que você está fazendo pela sua vida para chegar aos 90 e chegar bem? Porque a medicina, eu como médica, eu sei que a gente consegue fazer as pessoas viverem mais, mas não viver melhor. Então, hoje, as mídias sociais, por exemplo, já preenche um pouco a questão dos interesses da pessoa, faz com que ela busque mais. Então, com certeza, eu tenho certeza que as pessoas que se envolvem em outros projetos, mesmo que sejam projetos de voluntariados, projetos sociais, que têm planos de carreira, ou assim, não, eu estou me aposentando, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, essas pessoas acabam tendo um perfil diferente quando os filhos saem de casa. Então, ela encara que aquilo, terminou uma fase, agora eu posso, como a Sueli enfatizou bem, eu posso me dedicar a outros projetos. Então, a necessidade do projeto é muito importante durante essa fase. Você tem um projeto de vida. Eu já tive um projeto e encerrei, seja a minha profissão ou a criação de filho, e agora qual vai ser o outro projeto? Em revistas, essas de Cláudia, Nova, etc., até o que você vai fazer, qual é o seu projeto de vida aos 60 anos? E precisa disso, porque a expectativa de vida aumentou, mas agora a gente tem que se fazer a pergunta, para quê? Né? Para que a gente está vivendo mais? Então, quem se faz essa pergunta e consegue achar um objetivo, acaba enfrentando muito melhor essa fase. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre a síndrome do ninho vazio. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje é a síndrome do ninho vazio. Doutora Mike, a síndrome do ninho vazio, ela tem momento certo para acabar? Ela tem que durar um tempo X? Vai variar conforme a pessoa? Como é que é isso? Na verdade, assim, o momento certo. Cada pessoa tem o seu enfrentamento. O ideal é que ela seja breve. Quando ela começa a se prolongar muito, já talvez tem que procurar uma ajuda especializada, seja do psicólogo ou mesmo ajuda do médico, porque se os sintomas de sofrimento eles estão persistentes, tem alguma coisa errada. E às vezes até tem que investigar outras condições clínicas que estão acontecendo, como o hipotireoidismo, como uma descompensação do diabetes, que estão exacerbando, ou seja, aumentando os sintomas dessa síndrome do ninho vazio. Então, se está se prolongando demais, tem que desconfiar. Ou tem que ou mesmo desconfiar e procurar uma ajuda mais especializada para enfrentar esse momento que está passando. Acho que é importante também dizer que tem autores que acreditam que a síndrome do ninho vazio começa com a saída do último filho, sempre é o último. Seja um, ele é único, né? Sejam dois, é o último filho, quando a casa fica vazia. E autores já dizendo que ela pode, a sensação de vazio, de baixa autoestima, de carência, tá? Ela pode, o ninho vazio vai perdurar a vida toda, daí para frente. Agora, quando entram outras coisas, podem vir netos, passeios, filhos, que tem um certo movimento, ela acaba sendo, o ninho começa a ser preenchido, não mais com os filhos, mas com netos e situações diferentes. Mas ela perdura. O que não pode acontecer, o que a Mark disse, que é persistir e cair numa doença, que é a depressão, são as dores. Qual é o momento exato para o casal, para o pai, para a mãe, procurar o profissional, o psicólogo? Então, quando você começa a sentir que a dor está muito forte, frente a uma situação que o mundo lida bem, a dor emocional. Dor emocional. A dor emocional, né? Eu normalmente vou falar das dores emocionais, né? Então, a dor da alma, vou chamar assim, que está muito forte. O filho está saindo. Poxa, mas ele está saudável. Ou ele está casando, ou ele vai estudar, filho ou filha, né? Ou ele vai estudar fora. Quer dizer, a vida está toda certinha. Por que eu sofro tanto? Acho que é uma grande pergunta. O que está acontecendo? Por que eu quero continuar a vida da maneira que era? Por que eu não assumo o meu presente? Então, quando você olha a situação, começa a sentir que a dor está muito forte,
é momento sim de buscar rapidinho ajuda, para não deixar que isso se cronifique, para a pessoa não caia numa depressão, em outras situações que possa causar danos. Essa dor é a dor da alma, você diz a dor do sentimento, a dor da tristeza, a dor da solidão. A dor da tristeza, a dor da solidão, a dor da carência, o se sentir abandonado. Diferente da dor física, Sim. Que pode já significar uma somatória de várias coisas e que leva a doenças. Também, mas na verdade hoje em dia a gente não fala mais em dor física ou dor psicológica. A tendência é unir mais, então psicofísica, ou mesmo a gente psicofisiológica. A gente sabe que a dor, pela Associação Internacional de Estudo da Dor, ele diz, a dor é uma sensação noceptiva, que é do tato, e emocional, frente a algum tipo de lesão, de alguma lesão propriamente dita, ou mesmo uma potencial lesão, algo que pode levar à lesão. Então, a dor física, hoje em dia, não é tão quadrado assim. A gente sabe que a mesma dor física, ela tem um componente emocional muito importante. Então, você tá uma então, 40, 50 anos, osteoartrose de joelho, muito comum. Então, eu tenho pacientes com 60, 70 anos que têm uma osteoartrose de joelho muito grave, e aquilo não afeta, não incapacita. E pacientes ao contrário, que tem uma osteoartrose leve, a dor física, leve, mas aquilo incapacita. O componente emocional é muito importante e acaba incapacitando e não deixa ela fazer algumas coisas que até trazem prazer para ela. Que somatório de doenças a síndrome do ninho vazio pode causar? Primeiro, depressão, dor física, dor em qualquer parte do corpo, a dor miofacial, uma hérnia de disco, por exemplo, a gente já tem um componente ali e acaba a questão emocional, é como se fosse eu costumo dizer que dor é um pingo d'água, então o copo está cheio e de repente vem alguma coisa que acaba transbordando. Então se você já tem qualquer tipo de problema adormecido, ou mesmo assim uma úlcera gástrica, perda de cabelos, alteração na pele, como a Sueli já até quando a gente estava conversando falou sobre psoríase, doenças autoimunes, porque a gente sabe desse componente emocional na questão, na modulação hormonal. Então, a lista é grande, viu? A fibromialgia, que é aquela dor generalizada, tem a ver com a síndrome do ninho vazio? Tem alguns estudiosos que no começo, quando foi descrita a síndrome, ela tinha uma associação muito importante por causa da idade, a partir dos 40 anos, a questão de ser muito mais frequente na mulher do que no homem. Então, no começo, quando foi descrita, tinha uma associação muito importante. Hoje em dia, a gente já sabe que a fibromialgia pode ser afetada pela síndrome do ninho vazio, pode até ser desencadeada, mas é algo um pouco mais complexo e que a gente tem que ver tanto a questão emocional quanto a dor, a gente tem que ter a percepção que é algo muito mais complexo e que não necessariamente a gente tem todo o conhecimento para explicar. Mas sim, a fibromialgia, ela pode ser os sintomas podem ser piorados pelos sintomas da síndrome do ninho vazio e vice-versa. Se a pessoa já tem uma predisposição a ter fibromialgia, acaba tudo virando muito complexo e a gente não consegue definir quem que começou primeiro, se foram sintomas de falta de prazer pelas coisas, os sintomas de depressão ou mesmo a fibromialgia, ou mesmo a dor muscular generalizada da fibromialgia. A gente não consegue fazer essa delimitar. Não, essa dor, a fibromialgia tem um componente específico muito emocional. Até tem alguns autores que eles dividem a fibromialgia em 3 grandes grupos. O primeiro grupo seria o músculo esquelético, que a gente fala. Então, aquela questão, uma osteoartrose generalizada, o paciente tem muito desgaste articular. O segundo grupo é o que você não consegue ver direito qual que começou primeiro, se foi a dor ou a depressão e a ansiedade, ou se foi ou que começou foi a depressão e daí veio as dores generalizadas. E o terceiro grupo, que é o paciente que tem as doenças psiquiátricas mesmo. Então, que a dor é sim um dos sintomas
da síndrome ou da doença psiquiátrica que tem no paciente. O que a gente sabe também é que só vai ter, não é qualquer um que vai ter fibromialgia. Então, tem um componente genético também associado. Então, se eu tenho alguém na família, principalmente mãe, avó, que tem fibromialgia, a chance de ter é maior. Sim. Então, não necessariamente está associado diretamente com o ninho vazio. O que acontece é que a idade, a questão hormonal, tudo isso aumenta, exacerba o quadro da fibromialgia, com certeza. Sueli, é comum, na sua experiência, a partir dos atendimentos lá no seu consultório, de pais que, para tentar conviver bem com a síndrome, não saem da casa dos filhos, vão o tempo todo, quer saber como é que está, e às vezes até dando opinião na família dos filhos, enfim, numa tentativa de enganar ou de se enganar e levar o problema. É comum isso? Eu diria que esse é o outro lado, né, da síndrome, vou chamar, dessa carência toda. Porque se eu não dou liberdade para que ele tenha uma vida própria, né, e os pais acabam sendo muito invasivos, né, eles não respeitaram nem essa relação que está acontecendo, esse casamento, né, ele passa a não respeitar e ele invade, né, os pais acabam invadindo. Então, também não é saudável, tá? Você pode tanto ficar deprimido, quanto ficar irritado, irado, ou nem olhar, né? Você não valoriza a relação do teu filho, né? Ou tua filha. Você acaba invadindo, passando, então Mas tem conflitos grandes. Isso é proposital, é um recurso que muitos usam para poder conviver com o problema? Não vejo como proposital, eu vejo como valores que se tem, até da própria educação, daquilo que você vai aprendendo na tua vida, no transcorrer da tua vida. Você tem famílias, né, que a gente chama de fronteiras, né? Então tem famílias que têm fronteiras muito rígidas, quer dizer, barreiras. Eu não chego até você, você não chega. Preciso marcar um horário para conversar. Vi o caso da Rainha Elizabeth, que o neto, o príncipe, tem que marcar um horário para falar com ela. Fronteira super rígida. Você tem famílias que têm fronteiras permeáveis. Tá? Então, eu posso, chego, vou, mas respeito. Se você não pode falar, entendo. Tá? Aquilo de ter essa flexibilidade, né? De poder chegar, mas também se você ligar e falar, não pode, vou até aí, falar, não pode, vou sair domingo, exemplo, tá? Você entende isso. Não, e famílias que as fronteiras são, que não existem fronteiras, são invasivas. E aquela situação em que os pais falam, não, você pode ficar aqui, não precisa se mudar, vamos morar todos juntos, também como uma alternativa de fazer de conta que não está perdendo? Exatamente, tá? Porque se é uma necessidade, a gente vai falar de pessoas que têm uma carência, a filha, alguém engravidou, a família está se formando, há uma necessidade, uma coisa temporária. Mas vai morar aqui uns meses, um ano, até que consiga, mas não que você fique vivendo. As nossas famílias são nucleares, pai, mãe e filhos. As pessoas querem viver de uma maneira comunitária, né? Fica um casal, né? E toda prole, todos os seus descendentes ao redor, né? Um puxadinho daqui, outro dali, vai juntando todo mundo. Puxadinho daqui, isso daqui, aí vai... Quer dizer, além de existir uma sensação de poder, né? Porque os pais são os poderosos, os pais são que podem financeiramente, os pais são aqueles que... E são aqueles que têm a verdade, né? Eu sei o que é bom, faça isso, faça aquilo. Não que o filho não tenha que ouvir os pais, não é isso que eu estou dizendo, mas há muita invasão, né? Muita invasão. Doutora Mike, para enfrentar o problema, como qualquer problema, o primeiro passo é reconhecer que ele existe. Com certeza. Conhecimento é poder, né? Então, você perceber que você está sofrendo, que você está tendo mais perdas do que ganhos com o que você está sentindo, é o primeiro passo, com certeza. Então, você começa a deixar de fazer alguma coisa que você antigamente gostava, ou que você gosta, porque... e ficar vivenciando e saboreando aquele sofrimento. Eu estou tão sozinha aqui, meu filho está lá na faculdade. Então, isso
tem que ter uma percepção, não é todos que conseguem, às vezes precisa vir uma pessoa, um terceiro, seja um irmão, ou mesmo um outro filho, até mesmo o filho tem que, se ele perceber uma situação que está sendo patológica, que é doença para o pai ou para a mãe, ele tem que começar e conversar. Isso também faz parte de ser adulto. Você enxergar o seu pai e sua mãe, que tem suas necessidades e que também demanda carinho, que demanda algum tipo de cuidado. Então, é todo um conjunto. Nem sempre o paciente, a pessoa, consegue identificar que aquilo é um problema. Então, ela tem que contar com quem está ao redor. Existe algum tipo de levantamento das entidades profissionais ou do poder público sobre esse tipo de problema? Que dimensão a síndrome do ninho vazio tem no Brasil? O quão incapacitante ela é? Não temos. Não. Temos pesquisas acontecendo, mas para que você tivesse uma pesquisa com conteúdo, com resultados, seria uma pesquisa longitudinal, a longo prazo. As pesquisas são mais curtas, tá? São as pesquisas onde você pega algumas famílias, um número X, né, de famílias e tal, mas a gente ainda não tem, é um trabalho que tem que ser feito. Mas é necessário, a partir de um levantamento, de um dimensionamento como esse, dá para traçar políticas públicas para tratamento disso. Sempre. Eu ainda vejo... Seja em forma de tratamento ou até de campanhas de conscientização. Uma semana, por exemplo, voltada para isso, para chamar a atenção dos pais, da sociedade? O importante é que você chame a atenção das pessoas como um todo, numa parte educacional, de que as pessoas tenham consciência que os filhos são indivíduos, pessoas livres, como você foi, seu pai foi, o outro foi. Sabe, os nossos antepassados, quem vai ver, eles têm que ter essa autonomia, tem que ter formação, educação e tudo mais, mas tem que se perceber isso, tá? Então, vejo que nossa bagagem cultural é que pesa muito, tá? Pesa realmente muito nessa somatória, nessa junção de sintomas que temos aí. A síndrome do ninho vazio é o tema do nosso programa de hoje, aqui no programa Assembleia Debate na TV Alesp. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje, a síndrome do ninho vazio. Doutora Mike, os pais de filho único podem sofrer mais da síndrome do ninho vazio? Como a gente estava conversando antes, eu acho que a questão de quem sofre mais não é quem tem um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos. É como você encara a criação do seu filho, a maternidade, a paternidade, e daí se aquilo for o centro do seu mundo, quando vem o filho vai embora, realmente dá aquela sensação de vazio. Então, o filho único, ou mesmo 2, 3 filhos, o que importa é que saiu e ficou vazio, não a quantidade. Se não existe isso, saiu o primeiro, saiu o segundo, já me acostumei, agora o terceiro vai sair, vai ser muito mais tranquila. Agora, tem aquela mão inversa, isso existe, o filho que vai embora e ele é que fica ruim depois, a síndrome da falta de ninho, porque foi embora e de repente... Tem? E quer voltar, sim? Quero voltar. Talvez ele não queira voltar, mas ele queira todo o tratamento, todo o cuidado que ele tem em casa, né? O café que foi levado ali na cama, o que ele chegou, a roupa cuidada... Mas isso homens e mulheres, não é privilégio mais masculino isso, né? Das meninas também querer todo esse mimo, né? Existe sim. Não é a maioria. Mas chega a ser um caso de necessidade de tratamento, de ser doença. Procura de ajuda profissional. Não, quando você tem um caso de alguém que não conhece, aí você tem outras coisas, você tem um grau enorme de insegurança, você tem uma dependência emocional, você tem outras coisas que vão afetar a estrutura psíquica dessa pessoa. Também aquela atitude dos filhos que, até por sentir a falta do ninho, vai lá na casa da mãe e pega a mãe, vamos lá em casa, fica lá um pouco comigo. Também. Mas acho que a gente tem a figura materna, né? Muito forte, né? Mãe, eu digo, mãe é boa, mãe é má. Mãe castiga, mãe dá carinho, tá? Mãe é humana, tá? Mas existe essa coisa
da figura materna que a gente estava até dizendo. Não necessariamente uma mulher que tem uma atividade, que é uma executiva, tem uma atividade profissional, tem uma vida fora. Quando o filho sai, ela tem atividades, ela tem planos, mas o filho sai, ela acaba sentindo... Eu tenho um caso de uma pessoa que liga para o filho, alta executiva, liga para o filho. Aí o filho atende, não me pareceu que o filho tivesse atendido, estava ocupado estudando, mas ela se sentiu altamente abandonada. Ela parou e disse, e agora? Qual que é o meu valor? Qual a minha importância na vida dele? Então, acho que é muito mais esse construto da maternidade, que precisa ser, que é tão natural, né? E aqui no Brasil não se vê com naturalidade o filho sair de casa. Doutora Mike, quando o pai ou a mãe deve procurar a fisiatria? Porque é muito comum você conversar com as pessoas sobre esse assunto e as pessoas não terem a menor ideia do que é a síndrome do ninho vazio, até estão passando por isso, ou já passaram e superaram, e não conhecem esse conceito, e nem que tem trabalho profissional voltado para quem realmente está precisando de ajuda. Em que momento, então, esses pais devem procurar a fisiatria? Na verdade, eles acabam procurando, mudando um pouquinho a sua pergunta, eles acabam procurando quando a dor mesmo é incapacitante. A dor nada mais é do que, em muitos pacientes, um jeito do corpo se comunicar com ele. Então, dor e sangue é o que o corpo, a gente aprende a prestar atenção. Então, eles acabam vindo quando a dor, seja a dor lombar, a dor na região cervical, no pescoço, a dor no joelho, torna aquilo incapacitante. Muitas vezes eles não têm nem noção que eles estão passando por esse processo de síndrome do ninho vazio. Eles acabam vindo para a fisiatria, para a reabilitação física, quando está limitando, ele não consegue assistir uma televisão de uma maneira adequada, não consegue brincar com o seu neto da maneira, daquilo não está mais trazendo alegria, não está mais trazendo prazer, que eles acabam vindo para a fisiatria. A gente faz um plano de reabilitação, com, às vezes, outros profissionais envolvidos, para ele realmente passar por esse processo, passar por essa fase da melhor maneira possível. O poder público pode dar esse tipo de atendimento? A gente falava anteriormente sobre a falta do dimensionamento, né? De quantas pessoas no Brasil sofrem disso, e por não saber, né, desse número, a dificuldade de se estabelecer política pública para tratamento. Na verdade, o que existe é mais voltado para outras patologias, por exemplo, fibromialgia. Existe dentro do Serviço Público de Saúde grupos multidisciplinares para fibromialgia, que inclui meditação, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroginástica, fisioterapia, serviço social. Um grupo muito grande para isso, para fibromialgia. Agora, para síndrome do ninho vazio, para o grupo de apoio para isso, não existe. Na questão pública mesmo, não existe. Mas aí volta, se as pessoas não... a demanda do poder público também tem que ser uma demanda do povo mesmo. Se eles não entendem, se eles não sabem que eles estão passando por isso, eles não vão procurar que os políticos vão organizar ou vão se... Sempre tem que ter uma demanda do povo mesmo e das pessoas como um todo, os formadores de opinião, para que isso seja criado também. É muito difícil o poder público chegar, então vamos tornar a síndrome do ninho vazio importante e fazer uma política pública para eles. Tem que ser uma demanda do povo mesmo. Sueli, qual é o papel dos filhos nessa hora, para ajudar os pais nessa fase? Se é que os filhos percebem que os pais estão passando por isso, estão enfrentando a síndrome do ninho vazio? Nem todos, porque normalmente os pais, ao invés de... Não é que os pais simplesmente, ou a mãe ou o pai, se deprima, fica deitadinho, está triste. Não, ele acaba ficando mais agressivo, acaba tendo maiores conflitos, acaba não tendo um diálogo como poderia ter. E isso também faz com que o filho que já está fora também não queira tanto retornar, né? E voltar. Eu acho que é importante que o filho perceba. Bom, meus pais sempre foram assim, sempre foram tão possessivos, tão dominadores, né? E agora eu estou fora. De toda maneira, eles são e estão assim, e o que eu posso fazer para ajudá-los? Porque eles não vão se modificar muito agora. É o tempo que vai...
E o fato de, aquilo que a gente estava falando, talvez um telefonema, uma visita, um almoço, um domingo, na segunda, em qualquer dia, um café da tarde, uma conversa. E eu acho que o mais importante é que os pais percebam que o filho não deixou de amá-los. E que o filho até consiga, os filhos consigam verbalizar isso. Eu não deixei de amar você, meu pai e minha mãe. Eu tenho só a sequência da minha vida, né? A minha vida continua de outra maneira. É tirar o foco da ausência do filho. Sim, tirar o foco da ausência. Entender com naturalidade isso. Por naturalidade, onde se cria algo antinatural, e não é. Tirar o foco da ausência do filho significa necessariamente modificar as coisas dentro de casa. Por exemplo, tem pais que sequer desmancham os quartos dos filhos e aquilo lá fica lá montado permanentemente, como se os filhos estivessem trabalhando, estudando, fossem para casa depois, mais tarde. Isso é bom ou é ruim? Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim. A dica é não fazer isso. Não isso. Chico Buarque tem uma música que não é em função do filho que sai, mas ele fala o mesmo que arrumar o quarto do filho que já perdi. Tá? Então, você arrumar, alimentar o vazio a cada dia mais. Tá? Seu filho pode vir à sua casa e ter um outro quarto. Se ele se casou, não precisa ter a cama que tinha, pode ter outra casa. Quarto de hóspedes. Tá? Aqui é o quarto. Manter isso é muito doentio. É interessante, tem um fotógrafo americano que fez uma série dos quartos do ninho vazio. Então, ele pega, então tem pessoas de 5 que o filho já foi embora há 5 anos e ele coloca o tempo que o ninho está... on the nest, assim ia falar. Então, o filho já foi embora há 5 anos e o quarto está exatamente igual. Ou mesmo não está igual, colocou uma esteira lá, mas o resto tentou para aproveitar o espaço e tentou manter do mesmo jeito que era. Isso no mundo atual é um pouco... É como você alimentar o problema, né? Você não alimentar o ninho vazio. Alimentar o ninho vazio. Então, está vazio, você quer deixar claro para todo mundo, toda vez que você entra lá, que ele está vazio e que você está sofrendo por isso. Né? De uma maneira ou de outra, é dessa forma. É que as pessoas têm um grande desejo de perpetuar o passado e trazê-lo para o presente. Né? O passado passou. Olhe com naturalidade que tem pela frente. Ou se não for tão natural, pelo menos faça uma tentativa de olhar com naturalidade. De olhar com outros olhos. Não com os olhos de perda, e sim de ganho. Em qual fase do crescimento dos filhos os pais devem ter a ciência de que os filhos estão crescendo ou que cresceram, ganharam maturidade? Isso é o tempo todo ou tem um momento ali que isso deve ser observado e que lá na frente vai fazer a diferença para que o ninho realmente, quando se esvaziar, não tenha tanto problema? Então, eu não acredito que tenha um momento que tenha assim, que cada pessoa vai ter sua visão, vai ter sua sensação, tá? Eu não acredito. Mas a partir do momento que você tem um filho, ele nasceu, está aqui, você está olhando, tenha consciência que você vai ter que cuidar, tratar, amar, tudo que eu já disse. Mas que, sabe, deixe que ele não é seu. Né? Essa palavra é muito ruim. Né? É meu, é muito ruim. Então, a partir do momento do nascimento, eu acho que a vida tem algumas coisas que a gente tem que se preparar. Não é se preparar. Ninguém se prepara para algo que é uma perda. O filho sai é uma perda. Ninguém, não assim, deixou de estar ali mais um na processo, convivência. Né? Tem que Isso, mas é um processo. Não... É uma coisa que você tem que saber que vai acontecer. De uma hora vai acontecer. Quer dizer, é a história do planejamento, né? Quer dizer, o casal tem que fazer um planejamento para que a vida a dois sobreviva lá na frente quando o ninho se esvaziar. Mas é que, na verdade, tudo tem que fazer um planejamento. Vai se aposentar? Qual é o seu planejamento para depois? O que você vai fazer? O seu filho vai sair de casa? O que vai ser o seu planejamento? O que vai ser o que vai te motivar? Vai ser cuidar dos seus netos, que ainda nem vieram? Então, essa questão você tem que se instigar a ter esses projetos. Por mais que não seja a questão mais importante, não seja tão esse efeito protetor, mas tem que planejar. Eu ainda vejo que o mais importante não é só o planejamento. O planejamento é futuro. Sim, é para futuro. O que é importante?
que o casal, quando está em gestação a mulher, quando ele nasceu, quando ele tem 1, 10, 20 anos, não deixe que os filhos mantenha o seu contato, casal, homem e mulher. Tenha seu momento de estar junto, saia, mantenha essa vida conjugal de uma maneira boa, consiga ter momentos de conversa, que não seja só os filhos o foco. Não foque tudo neles, porque eles vão sair. Acaba sendo natural. Né? Bom, gente, o tempo do programa está terminando. Vamos para as conclusões aqui. Primeiramente com você, doutora Mike. É um caso famoso, né? A cantora Paula Toller. Em 2008, o filho dela, com 16 anos, quis morar em Barcelona. E ela fez uma música para ele e diz assim: eu não sabia que existia esse outro parto, de partir e me deixar na beira do cais, filho sempre, meu não mais. Eu não sabia que teria que ter você pela segunda vez, dar à luz, à arte e ao mar, e a tudo mais que você sonhar. Nessa parte ela lamenta, e numa segunda parte ela diz: solta da minha mão, leva o seu violão, dentro do mochilão, leva também meu coração. Nessa outra parte ela dá força para o filho. O que tem de ensinamento nisso tudo? Na verdade, qualquer coisa que acontece na vida, a gente tem a parte de adaptação, o enfrentamento, você elabora e você sempre sai mais forte. Quando você tem qualquer tipo de obstáculo, é dessa forma. E quando há a saída do filho, com certeza você tem que tirar o melhor disso e incentivar. E no final das contas, nossa, eu criei, é missão cumprida, né? E eu criei, teve investimento de energia, de valores que eu coloquei nesse filho e agora ele está podendo se virar da melhor maneira possível e que vai errar, vai acertar e eu vou estar sempre junto dele, apoiando nas decisões que ele tiver. E às vezes se tomar as decisões que não são as mais adequadas, eu também vou puxar a orelha de uma maneira ou de outra e chamar atenção e daí não tem mais aquela relação de pai e mãe, mas acaba tendo uma relação de cuidado. O filho também começa a cuidar da mãe, a mãe começa, ou o pai começa a cuidar do filho, e é uma relação mais mais equilibrada, digamos assim. Sueli, para conclusão, qual é a sua avaliação, o ensinamento dessa letra aqui da Paula Toller? Então, eu acho belíssima essa letra, porque eu acredito que ela passou num processo natural. É natural sofrer. Ninguém disse que não é. Era chorar, sentir falta e perceber que o sentimento continua, que tudo está aí. Quando ela diz, leva o teu violão, leva o meu coração, o sentimento está aí. Então esse é um processo, a meu ver, muito saudável. O filho passa, ela sofre, sente, sabe, aquele chorei mesmo e tal, mas passou, tá? Agora ela entende que o caminho é dele, ele e o violão. Ok, obrigado, Sueli, obrigado, doutora Mike. Hoje nós falamos aqui no programa Assembleia Debate sobre a síndrome do ninho vazio. Obrigado você que acompanhou o programa. Até o próximo tema. Tchau.